A oração no Espírito Santo é uma das práticas mais profundas e transformadoras na vida de um cristão. Ao longo das Escrituras, vemos que a oração é uma maneira de nos conectarmos com Deus de uma forma íntima e pessoal. No entanto, quando falamos sobre orar no Espírito, estamos falando de algo mais profundo, algo que vai além das palavras e que envolve toda a nossa vida espiritual. Neste estudo, vamos explorar o que significa orar no Espírito Santo, como podemos praticar essa oração em nossa vida diária e como ela pode nos transformar. Ao começarmos, é fundamental entender que a oração no Espírito não é apenas uma técnica ou uma fórmula. Ela é uma expressão de uma vida cheia do Espírito Santo, que busca estar em sintonia com a vontade de Deus. Em Efésios 6, versículo 18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo, no Espírito. Isso significa que a oração no Espírito não se limita a um momento específico do dia, mas deve ser uma prática contínua, uma maneira de viver em constante comunhão com Deus. Orar no Espírito é permitir que o Espírito Santo guie nossa oração. Muitas vezes, em nossa fraqueza, não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Romanos 8, versículo 26 nos diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso nos mostra que, mesmo quando não temos palavras, o Espírito está conosco, orando em nosso lugar. Ele conhece as nossas necessidades mais profundas e intercede diante de Deus por nós. Mas o que exatamente significa orar no Espírito? Significa permitir que o Espírito Santo controle nossas orações, que ele nos guie em nossa comunicação com o Pai. Orar no Espírito é também orar com o coração aberto e sensível à voz do Espírito. Em 1 Coríntios 14, versículo 15, Paulo diz: Pois, se eu oro em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica sem fruto. Isso se refere ao dom de línguas, mas também nos ensina que a oração no Espírito envolve uma rendição da nossa mente, de nossos próprios pensamentos, para que o Espírito possa orar por meio de nós. A oração no Espírito não é apenas uma prática espiritual, mas uma maneira de nos alinharmos com a vontade de Deus. Quando oramos no Espírito, não estamos apenas pedindo nossas próprias vontades ou desejos, mas estamos buscando a vontade de Deus para nossas vidas. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículo 10, devemos orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração no Espírito nos permite perceber mais claramente essa vontade e nos ajuda a caminhar conforme ela. Uma das maiores bênçãos da oração no Espírito é a paz que ela traz. Quando oramos no Espírito, o Espírito nos dá a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, versículo 7 nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando oramos no Espírito, não estamos apenas fazendo petições, mas estamos permitindo que o Espírito nos encha de uma paz profunda, que nos sustenta em meio às dificuldades da vida. Mas como podemos praticar a oração no Espírito em nossa vida diária? A primeira coisa a fazer é buscar a presença do Espírito Santo. Devemos pedir ao Senhor que nos encha do seu Espírito e nos capacite a orar no Espírito. Isso requer humildade e uma disposição para nos render à sua vontade. Muitas vezes, estamos tão ocupados com nossas próprias agendas e preocupações que nos esquecemos de buscar a presença de Deus de maneira intencional. Por isso, é importante dedicar um tempo específico todos os dias para buscar a presença de Deus em oração. Além disso, é importante lembrar que a oração no Espírito não é apenas sobre pedir coisas a Deus, mas também sobre ouvir. O Espírito Santo fala aos nossos corações e, ao orarmos, devemos estar atentos à sua voz. Em João 10, versículo 27, Jesus nos diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quando oramos no Espírito, precisamos estar dispostos a ouvir a direção que Ele nos dá. Isso pode vir de várias maneiras, através da leitura das Escrituras, de uma sensação de paz no coração, ou até mesmo através de circunstâncias que nos direcionam. Quando oramos no Espírito, também estamos nos colocando em uma posição de confiança. Estamos confiando que o Espírito Santo sabe melhor do que nós o que é necessário para a nossa vida. Muitas vezes, oramos pedindo coisas que, em nossa limitação, pensamos ser necessárias,
mas o Espírito nos guia para orações mais alinhadas com a vontade de Deus. Quando oramos no Espírito, nos colocamos em uma posição de submissão, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, e sei que o que o Espírito pede em meu nome é o melhor para a minha vida. A oração no Espírito não se limita a um tempo de oração específico. Na verdade, a oração no Espírito deve ser uma prática contínua. 1 Tessalonicenses 5 versículo 17 nos diz: Orai sem cessar. Isso não significa que devemos estar de joelhos em oração o tempo todo, mas devemos cultivar uma atitude de oração constante. Em qualquer momento do nosso dia, podemos orar no Espírito, entregando nossas preocupações, pensamentos e ações ao Senhor. A oração no Espírito também é poderosa porque ela nos capacita a combater a guerra espiritual. Em Efésios 6 versículo 18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo, no Espírito, e isso está relacionado à armadura de Deus que ele menciona anteriormente no capítulo. Quando oramos no Espírito, estamos nos revestindo da armadura espiritual que nos protege contra os ataques do inimigo. O Espírito Santo nos dá discernimento para identificar as tentações e os ataques de Satanás, e nos capacita a resistir a eles com fé e oração. Um aspecto importante da oração no Espírito é a perseverança. Muitas vezes, podemos nos sentir desanimados quando nossas orações não são respondidas imediatamente, mas em Lucas 18 versículos 1 ao 8, Jesus nos ensina sobre a importância de perseverar na oração. Ele conta a parábola da viúva persistente, que, mesmo sem obter resposta de um juiz injusto, continua pedindo. Jesus nos ensina que, se uma viúva pode obter justiça com um juiz ímpio, quanto mais o nosso Pai Celestial nos ouvirá e nos responderá quando perseverarmos em oração. Perseverar na oração no Espírito significa continuar buscando a presença de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Significa confiar no tempo de Deus e na fidelidade dele. Quando perseveramos na oração no Espírito, estamos permitindo que o Espírito Santo continue a trabalhar em nós, nos moldando e nos preparando para o que Deus tem para nós. Ao orarmos no Espírito, devemos também lembrar que a oração não é apenas para nós mesmos, mas deve ser uma oração intercessória. O Espírito Santo não apenas intercede por nós, mas também nos chama para interceder por outros. Em 1 Timóteo 2 versículos 1 e 2, Paulo nos instrui a, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A oração no Espírito nos move a interceder pelos outros, a levar suas necessidades diante de Deus. Quando oramos por outros, estamos participando da obra de Deus na vida deles, e isso é um aspecto poderoso da oração no Espírito. Agora, chegamos ao ponto final desse estudo, e o que podemos concluir é que a oração no Espírito é uma prática fundamental para o cristão. Ela não é apenas uma ação de pedir, mas é uma maneira de nos conectarmos com o coração de Deus. Orar no Espírito significa buscar a presença de Deus, confiar no Espírito Santo para nos guiar e permitir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Isso envolve perseverança, confiança e a disposição de ouvir a voz de Deus. Agora, para concluir nosso estudo, convido você a orar comigo, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a viver uma vida de oração constante, guiada pelo Espírito, cheia de poder e transformação. Que a oração no Espírito se torne uma prática diária, algo que nos aproxima cada vez mais de Deus e nos permite viver de acordo com a sua vontade. Espírito Santo, obrigado por nos ensinar a orar em espírito e verdade. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, pela tua orientação e intercessão. Nós te pedimos, Senhor, que nos capacite a viver uma vida de oração constante e sincera. Ensina-nos a ouvir a tua voz e a ser sensíveis ao teu toque. Que a nossa vida de oração seja uma expressão verdadeira do nosso amor por ti, uma busca constante pela tua presença e uma confiança total em teu poder transformador. Senhor, derrama mais de ti sobre nós, para que possamos ser cada vez mais moldados à imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes, e que a nossa vida de oração seja uma expressão contínua da presença do Espírito Santo em nossas vidas.